Olá, eu sou Juliana Matos e hoje farei a resenha de O Árabe do Futuro. O autor Riad Sattouf, não sei como se pronuncia certinho o nome dele, nasceu em Paris, França e tem 37 anos. E além de ser autor, ele é cineasta, e um cineasta inclusive conceituado, já recebeu o prêmio César de melhor filme. Eu também encontrei que ele é colaborador, então trabalhou na Charlie Hebdo, não sei como pronuncia certinho então em francês. Então esse romance ilustrado é uma biografia do autor, o que deixa a obra então bastante interessante, pois ela é carregada então de verossimilhança. E o livro então ele é narrado na perspectiva do autor quando criança. Então a história começa com ele com 2 anos de idade. E uma entrevista que eu li dele, eu vou deixar o link na descrição para vocês, ele conta que, apesar dele ter 2 anos, logo a memória dele ser bastante falha e limitada, ele não perguntou a ninguém da família sobre os acontecimentos. Ele lembra das sensações. Então ele lembra do que ele sentiu naquele determinado momento e ele busca então retratar isso da melhor forma possível e às vezes, é claro, acrescentando alguma coisa. Mas é legal, pois o livro é todo contado na perspectiva de uma criança. Então, assuntos extremamente sérios, ao olhar dele com 2, 4 anos de idade, se torna algo bastante divertido e pela perspectiva da inocência de uma criança, torna questões da ditadura, questões sociais, muito críticas, para falar a verdade. E Riad, então, ele teve uma trajetória de vida bastante interessante e peculiar em relação à vida que a maioria das pessoas tem, pois ele é filho de uma mulher da Grã-Bretanha com um homem da Síria. Então nós vemos então esse sincretismo cultural refletido na educação dele e na sua vida como um todo, o resultado então dos seus pais serem de nacionalidades e culturas diferentes. O pai de Riad, então, ele é um professor universitário e ele se encontra então diante de uma oportunidade de dar aula na Líbia. Então eles se mudam para esse país. Então, inicialmente, eles moram na França e, posteriormente, eles vão para a Líbia e depois ainda para a Síria, que é o país de origem, então, de seu pai. E quando ele passa, então, por esses 2 países de cultura árabe, nós temos contato, então, com o panorama político, social, econômico desses países sobre a perspectiva de Riad, uma criança, e nós temos também contato não com aquela visão europeia, ocidental desse povo, mas uma visão de alguém que morou lá, alguém que tinha então laços familiares. Nós vemos então o cotidiano, à medida do possível, daquelas famílias, das crianças. Nós temos então como é a estrutura física das casas, como então a relação entre as crianças, entre os familiares, o que é algo bastante enriquecedor, tanto culturalmente como para nós como seres humanos, para nós tirarmos então um pouco daqueles preconceitos que sempre estão enraizados em nós. E no que tange a preconceitos, inevitavelmente isso vai para o campo político e para o campo do direito. Nós temos a visão de que a melhor forma de governo, de organização jurídica, é um Estado democrático de direito. Normalmente as pessoas pensam desta forma. E não entrando no mérito de se é a melhor ou pior forma de governo, a questão é que nós temos então 2 países que vivem de forma ditatorial, que para nós é uma das piores formas de governo, porém nós vemos que para aquelas pessoas era bastante comum e aquelas pessoas inclusive concordam com aquela forma de governo e vivem felizes. Nós percebemos que para aquelas pessoas é algo bastante comum. Então nos faz refletir até que ponto nós temos direito realmente de impor a nossa forma de governo, impor a nossa cultura. É claro que quando isso vai para a violação da dignidade humana, de direitos humanos, nós temos que impor certos limites. Porém, nos faz refletir sobre uma ponderação de princípios, uma ponderação de até que ponto nós temos um direito de intervenção e um direito de julgar, já que aparentemente aquelas pessoas vivem bastante felizes e vivem bem. Então, principalmente quando Riad vai à cidade, assim, ao centro realmente, onde nós temos maior número de comércio e de pessoas, nós vemos então uma ditadura que busca a sua naturalização por meio da ideologia, por meio da propaganda.
Nós temos então várias esculturas dos ditadores, nós vemos a sua imagem em vários pôsteres, em vários outdoors, e para eles isso é bastante comum, eles verem o seu líder em vários locais da cidade, e isso é uma forma então de implementar na mente daquelas pessoas e das crianças inclusive, principalmente por meio da educação, a naturalização de devocionar, de admirar e de respeito ao seu líder. E apesar de eu buscar a ler a obra um pouco despida dos meus preconceitos, é inevitável um certo choque, como por exemplo, quando o pai de Riyad está lendo o livro verde, é inclusive cômico o que está escrito lá, inclusive até a mãe de Riyad acha aquilo engraçado. E nessa questão do livro verde, na entrevista que eu li, ele conta que ele lembra muito pouco dessa situação. Porém, ele lembra do pai dele lendo o livro verde e a mãe dele rindo bastante daquilo e caçoando com o pai dele. Então, quando ele foi escrever o livro, ele foi buscar, então, colocar alguns trechos na obra. Apesar dele não lembrar especificamente dos trechos, ele lembra da situação e do que ele sentiu. E como eu disse, por isso ser feito na perspectiva de uma criança, tudo se torna muito engraçado. Um dos momentos mais divertidos para mim foi quando um primo do Riyad, se eu não me engano, o ensina os xingamentos árabes. Aquela parte para mim foi bastante interessante, porque aqui no Brasil, normalmente, se você quer ofender alguém, você vai ofender a mãe da pessoa. Já naqueles países, se você quer ofender uma pessoa, você sim pode xingar a mãe dele. Ele vai se sentir ofendido. Mas se você xingar o pai dele, essa pessoa vai se sentir muito mais ofendida. Isso é um reflexo de que o patriarcalismo lá é muito mais forte. Lá é um país em que as mulheres possuem uma liberdade, sim, infinitamente inferior à nossa. Então, o patriarcalismo, então, ele se reflete inclusive nos xingamentos. Mas lá, esses países também possuem uma cultura de valorização da família muito grande, uma cultura de valorização das gerações. Então, se você quer ofender alguém, pior do que xingar o seu pai, é xingar o pai dessa pessoa ligado ao restante da sua família, ligado aos seus antepassados e à sua geração como um todo. E é muito divertida a forma que o autor constrói isso, a situação faz você então ter um contato, sim, com a cultura que você não teria muitas vezes por um livro comum, um livro de não ficção mais formal, com uma estrutura então mais truncada. E nessa entrevista que eu li, que é uma entrevista muito boa, então se você puder, leia ela, eu vou deixar o link na descrição. E nessa entrevista que eu mencionei, o autor explica então o porquê do título O Árabe do Futuro. Como eu disse, o pai dele ele volta para o país buscando então dar aulas. E segundo ele, o pai dele era muito fascinado com a educação. Ele tinha o desejo então de retornar para o seu país e poder então ser um instrumento de construção de um árabe com uma perspectiva crítica, um árabe que ele tivesse então um conhecimento científico associado ao conhecimento tradicional do seu povo. Então seria um árabe que faria uma junção dessas duas formas de conhecimento, e essas duas formas de conhecimento então estariam em harmonia. Por isso então do título O Árabe do Futuro. Eu gostei bastante também das ilustrações do autor, não somente dos seus textos e não somente do texto em si. E como eu disse, ele passou por 3 países. Ele passou pela França, pela Síria e pela Líbia. E como vocês podem ver, o livro ele possui várias cores. Eu posso mostrar para vocês. E essas cores, elas possuem uma certa ligação com o local em que Riyad está. Então é um livro bastante bem pensado, bem estruturado e principalmente divertido e leve, é uma leitura fluida. Eu li assim um pedacinho de uma tarde, então é uma leitura que vale muito a pena. E a edição da editora Intrínseca, como sempre, está muito bem caprichada, como vocês podem ver. Eu espero então que vocês tenham gostado dos meus comentários deste livro tão incrível que eu gostei. E o mais legal é que o livro já tem uma continuação e eu acredito que a editora Intrínseca proporcionará pra gente essa tradução com a mesma rapidez que ela fez com o primeiro livro. Então não perca tempo e leia logo o primeiro livro para que nós possamos conversar um pouquinho melhor sobre essa obra. Então curta, compartilhe, favorite, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Obrigada e até mais!